Caraca, gente, então o episódio da semana de X-Men 97 meio que simplesmente enfiou, assim, uns 5 anos de quadrinhos X-Men que culminou em uma mega saga que se expandiu por umas 4 revistas diferentes em meia hora. Então foi muita coisa de uma vez só. Mas enfim, antes de mais nada, como vocês podem ver, a Fernanda não tá aqui hoje, ela não pôde vir pra gravar comigo hoje. Então, dessa vez eu tenho que fazer as coisas solo, mas com sorte na semana que vem ela tá de volta. Então eu espero que vocês não me odeiem sozinho muito. Mas então, como a gente tinha terminado no gancho do segundo episódio, terminou com... depois que a Jean e o Scott... a Jean deu à luz, tiveram seu maravilhoso bebezinho, o queridíssimo Nathan. Eles que baixam na porta no meio da noite, a Jean. E aí no começo desse episódio, depois de alguns testes, o Fera consegue confirmar que essa Jean que apareceu na porta aqui do nada é a verdadeira Jean. E a Jean que a gente teve seguindo nesses últimos episódios, que teve o filho com o Scott, na verdade, era um clone da Jean. Um clone que foi criado pelo grandíssimo filho da puta do Senhor Sinistro, e que depois de se sentir abandonada pelo Scott e o resto dos X-Men, ela despiroca foda, provavelmente ajudado pelo fato que ela também tá sendo meio controlada pelo Senhor Sinistro. E a primeira coisa que ela faz na sua jornada de vingança com seus superpoderes incríveis é criar uma roupa de dominatrix gostosa, porque prioridades. Não ironicamente, prioridades, ela tá certa nisso. E usar seus poderes psíquicos para transformar a mansão num inferno. Inferno. E aí todos os X-Men que estão na mansão passam por esse inferno de vários demônios que se aproveitam dos seus medos e inseguranças para torturar eles, exceto a Vampira e o Magneto, que aparentemente passaram umas 10 horas juntos na sala de perigo, fudendo tanto que eles nem perceberam a horda de demônios. Pobre do Gambit. Coitadinho do corno. E ainda por cima ele tem que aturar o Wolverine e o Morfo zoando ele por estar sendo agressivamente corneado. E assim, a audácia do Logan de achar que pode zoar qualquer um por ser corno. Justamente ele, o maior corno do mundo, que nem com a Jean estava em primeiro lugar, mas tem o maior espírito de cantor de sertanejo que já existiu. Ele é um corno que nunca nem teve com a mulher em primeiro lugar. Então olha a cara de pau. Inclusive, uma coisa que eu tô achando interessante, que já tava bem insinuada nos 2 primeiros episódios, mas agora já tá, assim, bastante escancarado, é que eles estão retratando o Morfo como sendo, assim, muito apaixonado pelo Wolverine, ou no mínimo só querendo muito dar pro Wolverine, e é por isso que ele vive enchendo o saco deles, fazendo de engraçaralho. Mas aí o jeito que esses demônios psíquicos decidem torturar o Morfo é fazendo a imagem do Wolverine pelado no chuveiro, virando pro Morfo e falando tipo: "Eu sei o que você é, xará." Quem diria um ato de homofobia desses, criado justamente por uma diva pop que nem Madeleine Pryor. Mas eu tô me adiantando. Então, basicamente, os X-Men, depois disso, eles vão lá enfrentar o clone da Jean e o Senhor Sinistro pra salvar o filho do Scott com esse clone da Jean, que foi sequestrado pelo Sinistro. Depois dessa grande cena de ação, onde o clone da Jean exala essa maior energia bucetuda do mal já vista e derrota todos os X-Men, ela, enfim, é salva pela Jean de verdade, que entra na cabeça dela e elas conseguem se conectar, lembrando do passado das duas juntas, já que elas são a mesma pessoa com as mesmas memórias, e quebra o controle do Sinistro sobre ela, e aí eles se juntam pra salvar o bebê, o Nathan. O Sinistro foge, mas aí já é tarde demais, porque o bebê já tá sendo infectado por é o tecnovírus. É um vírus cibernético que vai te transformando em robô de dentro pra fora e te matando. O Sinistro manipulou tudo isso porque, ele é obcecado pelo Scott, e 2, porque ele queria o bebê, porque ele sabia que um filho do Scott com a Jean seria tipo o mutante mais fuderoso de todos os tempos, e aí ele queria já deixar ele invencível e fazer um monte de experimento maluco com ele, porque é isso que o Senhor Sinistro faz. Com isso feito, então, eles são obrigados a mandar o bebê pro futuro, junto do Bishop, que eles nem tinham estabelecido muito bem. Eu nem lembro, o Bishop no desenho antigo, ele tinha ficado preso no presente? No final, eu nem lembro disso direito, porque eles não estabeleceram muita coisa sobre o Bishop até agora no desenho. Eu nem sei se ele vai voltar, mas enfim, pelo menos não tão cedo. Mas aí então o Bishop leva o bebê pro futuro, onde com sorte eles podem achar uma cura com a tecnologia do futuro pra ele. Mas enfim, falando do gibi, quem já tá por dentro
de quadrinhos X-Men sabe que esse episódio foi tipo uma adaptação mega condensada da saga Inferno, que é uma dessas sagas de quadrinhos que é lá do finalzinho da era do Chris Claremont e que eu acho que basicamente marca a transição pra mim dos X-Men dos anos 80 pros anos 90. É bem na virada. E abre não só o caminho pro futuro, que foi os anos 90, como é uma culminação de um monte de coisa que tinha acontecido nos quadrinhos. Não só de X-Men normal, mas X-Factor, Novos Mutantes, e por aí vai. E assim, é uma complicação, porque assim, explicar a saga Inferno é uma loucura. Primeiro que a saga Inferno é uma loucura, mas também porque, tipo, por ela ser essa combinação de tantas coisas, ela, sabe, ela é consequência de uma coisa que foi consequência de outra, que foi consequência de outra, que foi consequência de outra, que foi consequência de outra. Basicamente, as sementes da saga Inferno começaram lá na saga da Fênix Negra, sabe? Que, tipo, quase 10 anos antes. Então, se eu tiver que explicar essa saga aqui agora, meio que de memória, e assim, sem ter escrito nada, sem roteirizar nada, é o seguinte. Teve nos anos 80, no comecinho dos anos 80, teve a saga da Fênix Negra, Jean Grey virou a Fênix Negra, e aí ela morreu. Beleza, Jean morreu, por um tempão a Jean ficou morta, e a ideia era que a Jean ficasse morta nos quadrinhos. Aí o Ciclope, ele deixa os X-Men por um tempo, ele vai lá curtir o mundo, ver o que ele vai fazer da vida dele agora que a Jean morreu, e aí ele conhece essa mulher, que é a Madelyne Pryor. E a Madelyne Pryor é tipo a cara da Jean Grey, é tipo um doppelganger do caralho. E não só isso, ela também era tipo piloto de avião, acho que ela era piloto de avião, e ela sobreviveu uma queda de avião, só ela, no mesmo dia que a Jean Grey morreu como Fênix Negra. Então o Scott fica muito alucinado, porque primeiro, ele gado pra caralho, ele se apaixona por ela imediatamente, pela aparência dela, pela Jean, porque o Scott é o rei dos problemas psicológicos, mas ao mesmo tempo ele fica, caralho, qual é a dela? Por acaso ela é um clone da Jean? Ou ela o que? Ela é Jean Grey voltando dos mortos pra me atormentar? O que é isso? E depois de muita enrolação e muito Scott sendo meio passivo-agressivo, meio que não dá em nada, tipo, aparentemente a Madelyne Pryor é apenas a Madelyne Pryor, e aí eles se casam. Scott, Summers e Madelyne Pryor se casam, e aí eles passam esse tempo juntos, e aí eles têm um filho juntos, e aí, justo quando o bebê tá, tipo, recém-nascido, quem decide voltar dos mortos, senão a Jean Grey? Decidiram trazer a Jean Grey de volta para fazer uma nova revista, que seria o X-Factor, que é um time de X-Men que basicamente é o time de X-Men clássico original, que é o Ciclope, a Jean, o Fera, o Homem de Gelo e o Anjo, para ser esse time paralelo à revista do X-Men principal, que na época estava sendo liderado pela Tempestade, com o Wolverine, o Noturno, o Colossus, a Kitty, essa galera. Mas enfim, o importante é, no segundo que o Scott escuta que a Jean está de volta, ele fica, caralho, não, é Jean, o amor da minha vida, meu Deus, eu tenho que ir lá atrás. E a Madelyne fica, não, você não vai me largar por causa dessa mulher que tá obcecada, que voltou do nada, que tinha morrido e não voltou mais. Então quer saber, Scott Summers, se você ama tanto ela assim, por que você não vai ficar com ela? E aí ele vai ficar com ela. Aí o Ciclope larga a esposa dele e o seu filho recém-nascido pra ir atrás da Jean. E pra ser justo, isso não foi o Claremont que escreveu, porque o Claremont não escrevia X-Factor. Isso foi um monte de mandatos editoriais. Eu acho que o Claremont não... O Claremont faz o Scott fazer muita babaquice, mas acho que ele não faria ele fazer uma coisa nesse nível. Mas enfim, aí a Madelyne fica toda perdida no mundo. Depois de um tempo, ela acaba, sabe, se juntando com os X-Men mesmo. Os X-Men principais, no caso, o da Tempestade, Wolverine, essa galera, sem o Scott. E notando também importante que a Madelyne, até onde a gente sabe, ela não era mutante. Até a gente sabia, ela era só uma mulher normal. E aí eu acho que o lance é que o Claremont, ele tinha muita simpatia pela Madelyne. A saga Inferno, em geral, é um negócio muito zoneado, porque, sabe, várias revistas, ela tem roteiristas diferentes, com visões diferentes dos seus personagens, e ainda uma pressão editorial pra mudar um monte de coisa. Então, por exemplo, na revista de X-Men principal, do Claremont, o Claremont, assim, o maior amante das mulheres do mundo, o maior feminista do mundo,
que ama muito as suas mulheres e só quer que elas pisem nele, ele ama muito a Madeline. Ele acha a Madeline incrível. Enquanto na revista do X Factor, que é escrita pela Louise Simonson, grande Louise Simonson, que decidiu assim, porra, ela decidiu enfiar o feminismo no bolso e ela odeia pra caralho a Madeline. Não só ela odeia a Madeline, a Jean odeia pra caralho a Madeline. Assim, só falta ela chamar a Madeline de uma vagabunda, um restolho que não merece o ar que respira. Cara, eu acabei me enrolando, acabei de esquecer de explicar uma coisa. É uma coisa que nem tá no desenho. Porque beleza, enquanto tudo isso rola, tem a revista dos Novos Mutantes, certo? Novos Mutantes, eu adoro a revista dos Novos Mutantes. Uma das integrantes dos Novos Mutantes é a Magia, a Eliana Rasputin, que é a irmãzinha do Colossus, que ela... Sabe, ela tem esse lado meio demoníaco, ela tem controle sobre essa dimensão demoníaca que é o limbo, que é tipo o inferno, só que não, sabe? Mas é um inferno. É um dos muitos infernos da Marvel. E ela tem controle sobre isso, mais ou menos ela também tem um lado meio dark, ela vai perdendo controle. E aí o limbo tem esses vários demônios e eventualmente esses demônios meio que fazem um pacto e assim, começam a controlar a Madeline Pryor, que tava totalmente se sentindo, assim, injustiçada e abandonada pelo marido dela. O que ela tem razão, porque foi exatamente isso que aconteceu. Mas enfim, é aí que ela roda a baiana, fica com esses poderes infernais malucos, fica com a sua grande roupa de dominatrix, fetichista, BDSM, que, assim, nos quadrinhos é mais ainda, porque é basicamente uma tanga gótica e, sei lá, eu nem sei explicar. Joga Madeline Pryor no Google, tá? E se você pensa mais um claro caso absurdo do machismo nos quadrinhos objetificando as mulheres porque eles jamais fariam um homem se vestir dessa forma, os quadrinhos de X-Men falaram, tem razão, eu vou corrigir isso agora. Então o Alex Summers, o irmão do Ciclope, com baixa autoestima, decide que ele quer ficar com a Madeline e ele também fica, assim, temporariamente do mal. E ele também usa sua roupa de tanguinha gótica e um biquíni. Então, enfim, é incrível, é maravilhoso. Inferno é essa saga aí onde os demônios vão saindo pra invadir Nova York e descaralhar a Terra com a Madeline querendo vingança. Eu acho que é a saga mais BDSM dos X-Men de todas. O que é um feito e tanto. Os X-Men também ficam com seus visuais BDSM, é incrível. É uma maluquice, é uma zona do caralho, é extremamente caótica. Tal qual esse episódio que meteu, tipo, tudo isso em meia hora. Então, assim, em termos de narrativa, diferente dos dois primeiros episódios, que eram bem limpos e bem dinâmicos, esse episódio ele tem uma narrativa bem mais zoneada, né? Muito mais caótica. Obviamente ele tá condensando pra caramba, pegando apenas os elementos principais de Inferno. Eu acho que ele toma assim umas decisões-chave que ajudam muito seus personagens. Por exemplo, o fato do Scott não saber que ele não estava casado com a Jean de verdade. Ele achava que ele estava casado com a Jean. Então torna muito mais compreensível quando ele fica realmente consternado e meio que tomando partido da Jean original quando ele descobre a treta toda com o clone. E a Jean que não tá sendo assim 100% clonifóbica, pelo contrário, ela tá demonstrando muita empatia pela Madeline também. Isso ajuda a fazer os dois muito mais simpatizáveis, que é uma coisa que muita gente realmente acabou sentindo no final dos quadrinhos. A saga Inferno criou muito fã da Madeline Pryor, que acharam genuinamente que ela foi injustiçada no meio dessa história toda. E eu concordo. O que não muda necessariamente isso aqui, nesse desenho, porque eu acho que muita gente ainda vai simpatizar muito pela Madeline, vai sentir que ela foi injustiçada, mas no caso, realmente, assim, a grande pessoa a se culpar é o Senhor Sinistro. Nesse meio tempo todo, eu super esqueci de explicar nos quadrinhos, nem falei isso, né? Realmente, a revelação é que a Madeline Pryor nos quadrinhos, ela é um clone da Jean criada pelo Senhor Sinistro, que, assim, o Senhor Sinistro tá, desde a criança, fudendo com a vida do Scott Summers. Essa complicação de explicar essa porra dessa história dos quadrinhos é uma ramificação de tudo que é confuso em X-Men. E tal qual os quadrinhos, algumas histórias depois também, o bebê, né, o filho do Scott, ele também é infectado com um retrovírus. Mas acho que não pelo Senhor Sinistro, é uma outra história, mas enfim. E aí, de fato, a gente aí também tem que mandar o bebê pro futuro. Mas então, assim, o que eu acho curioso com o Inferno é uma saga, assim, que rende tranquilamente, mesmo assim, você polindo muitas coisas, mudando muita coisa, deixando as coisas mais orgânicas e menos loucas do caralho. Ainda é uma história que pode ser facilmente se adaptada numa temporada inteira de uma série. Se não isso, porque ninguém é obrigado a, tipo, se dedicar
uma temporada toda do desenho de X-Men que acabou de voltar à saga Inferno, no mínimo assim, também dava, sei lá, um episódio, sei lá, em 3, 4, 5 partes, que nem o desenho antigo dos X-Men fez com a saga da Fênix Negra, entre outras coisas. Mas mesmo nisso, já que não é uma saga e não é uma adaptação assim literal, mesmo que assim, claramente inspirado e pegando todos os pontos principais da história, eu ainda acho, mesmo não sendo uma saga, sendo uma história mais contida, que essa história realmente estaria se beneficiando se fosse um episódio em 2 partes. Porque é muita coisa de uma vez só pra um episódio só. E especialmente eu acho que uma primeira parte tinha que ser só dedicada a explorar o psicológico do clone da Jean, da Madeline, pra explorar esse senso dela descobrir que ela não é quem ela pensava quem ela era, que tudo é uma mentira, que ela tá se sentindo traída e abandonada pelas pessoas que ela amava, pra construir ela indo a bublé das ideias. E aqui esse episódio ele dá o seu melhor, mas isso acaba tendo que acontecer, sabe? Em, sei lá, tipo, menos de 5 minutos. Então eu realmente acho que um episódio duplo teria sido ideal pra uma história tão densa quanto essa, com tanta coisa rolando. E também, assim, eu acho também que o episódio ele teve, assim, uns fanservices que eu acho que não tiveram muito sentido. Eu nem me ressinto muito com isso, porque uma coisa que eu acho interessante nesse desenho, o fanservice nesse desenho, e tem muitos, ele é muito claramente feito por pessoas que são fãs e que elas legitimamente querem colocar esse máximo de coisas de X-Men dos quadrinhos no desenho possível. É diferente de muita coisa que eu vejo no MCU, por exemplo, que o fanservice do MCU muitas vezes me parece meio condescendente. Tá com um negócio aqui só pra esses nerdolas chato pra caralho calarem a boca, se sentirem valorizados. Eu sinto isso com muita frequência. E esse desenho eu definitivamente não sinto isso. Nesse desenho eu sinto que são, assim, pessoas que amam muito X-Men e só querem, tipo, celebrar X-Men e meter coisas que eles gostam de X-Men a todo custo, sabe? Mesmo que elas não necessariamente sempre se encaixem muito bem. E isso acontece um pouco nesse episódio, por exemplo, quando o Morfo ele se transforma na Illyana pra lutar na luta final, que claramente vem de um desejo de colocar em algum módico a Illyana nesse episódio, porque ela é uma parte tão importante da história em quadrinhos original. Mas justamente por isso fica esquisito, porque a Illyana é um personagem que, assim, ela, sei lá, ela nunca ela apareceu no desenho dos X-Men dos anos 90 só ela menininha, sem poderes mutantes, quando tem, sabe, flashback do Colossus no passado. Mas ela nunca apareceu com magia, com os poderes dela, ela adolescente, essas coisas. Então nem faz muito sentido. Tipo, eu sei que não vale a pena pensar nisso muito a fundo, mas é só pela necessidade de colocar a Illyana na história. Eu digo isso como um grande fã da Illyana, sabe? Ela é talvez um top 5 mutantes favoritos meus. E até outras coisas, sabe? Tipo, não faz necessariamente muito sentido por que a Madeline se chama de Rainha dos Duendes, já que não tem, tipo, não tem demônios de verdade no episódio, sabe? No quadrinho ela é a Rainha dos Duendes porque ela tava sendo a Rainha do Limbo, mas não tem Limbo nesse episódio. Da mesma forma, eu não entendo por que diabos ela escolheria o nome Madeline Pryor, tipo, no final, tipo, ok, eu vou seguir minha vida, Madeline Pryor, eu não sei. É o tipo de coisa que, tipo, não é realmente um grande problema, mas é o tipo de coisa que parece um pouquinho inorgânico. É só pela grande vontade de colocar o máximo de coisa dos quadrinhos possível no desenho. Que eu entendo muito esse impulso. Mas eu também entendo como às vezes fica esquisito. Mas enfim, apesar de tudo, eu ainda amei esse episódio. A animação continua linda, e especialmente a animação da Madeline Pryor. A animação de vilã mal gostosa dela é impecável. Eu amo como o episódio acha tempo pra abraçar o seu aspecto de terror. Inclusive quando você vê esses demônios saindo da mansão, lembra até anime, os animes de demônio maluco, tipo Devilman, tipo o Chainsaw Man, tipo o Jujutsu no Kaisen. Esse anime de demônio que é cheio de body horror e animação maluca me deu uma pequena vibe. E eu gosto que mesmo que as coisas estejam muito apressadas pra caber nessa duração curtinha, ele ainda sente muito as emoções dos personagens à flor da pele. Quando os personagens estão tristes, eles estão muito tristes, eles choram e eles sofrem. E quando eles vão ser, tipo, vilões, eles dão, tipo, monólogos de super vilão, exagerados e diabólicos. E não tem nada de irônico nisso, é o tipo de coisa que, sabe, muita coisa de super-herói hoje em dia tem pavor de fazer isso, de ser aberto e sincero com o jeito que ele é, o tipo de coisa que o MCU jamais faria isso. No primeiro indício de monólogo de vilão do Senhor Sinistro, eles já teriam feito alguma piadinha pra cortar
atenção e não ser acusado de ser brega. Mas esse desenho tem zero medo de ser brega, zero medo de abraçar o melodrama e ser um novelão. E zero medo também de abraçar o tesão. O tesão, que é um negócio chave de super-heróis, que é uma história de um monte de gente usando malha apertada colorida, e especialmente de X-Men. E é o tipo de coisa que eu acho que história de super-heróis hoje em dia tem falhado muito, especialmente no MCU. Que são os inimigos do tesão, são os inimigos do sexo. Nada é mais estéril que o MCU. E esse desenho definitivamente não é. Seja com a Madeline Dominatrix, seja por todo o lance com o Magneto e a Vampira, seja pelo Morfo com o Wolverine. A sexualidade é um tema importantíssimo pro desenho, tal qual é um tema importantíssimo pra X-Men, e ela é tangível. Então eu continuo batendo na tecla que essa é a adaptação de X-Men, mais visceralmente X-Men, o quadrinho de X-Men que já foi feita. Eu tô muito empolgado pro próximo episódio, até porque nós tivemos um gancho no final. Nós vimos lá a Tempestade, depois de perder os poderes, foi parar no Texas. Ela tá, já tinha um moicano antes, agora ela tá usando a roupa de roqueira, motoqueira de couro, que eu acho um visual, assim, maravilhoso. E ela encontra o Ford, porque o próximo episódio é o Vida-Morte, é o Life-Death, que, assim, nos quadrinhos é a melhor história da Tempestade, na minha opinião. Então eu tô assim, porra, empolgadíssimo. Eu sigo fazendo esses episódios, assim, sem querer dar muito spoiler, pelo menos não estragar desnecessariamente coisas que eu já sei que vão acontecer, porque são consagrados os quadrinhos, pra quem tá assistindo aqui não ia mais casual com X-Men. Então eu vou comentando à medida que as coisas vão aparecendo aqui. Por exemplo, eu acho que todo mundo que tem um conhecimento mais de boa, normal, de X-Men, dos quadrinhos pelo menos, sabe mais sobre o filho do Scott com a Madeline, sabe quem ele é, quem ele vai se tornar. Mas eu não vou falar isso, porque eu imagino que vão revelar isso em algum momento mais pra frente nessa temporada. Mas, enfim. Galera, sigo empolgadíssimo. Então, comente aqui o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acham que vão ter no futuro, o que vocês esperam ver. Apagou aqui. E, moçada, assim... Vai acender? Acendeu. Moçada, um glorioso beijo na bunda de vocês. Vejo vocês na semana que vem. Com sorte com a Fernanda aqui também. E até a próxima. Tchau.